Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Again, this all began about an hour and 15 minutes ago. O dia que marcou a história mundial, 11 de setembro. Nesta data, em 2001, o mundo ficou em choque quando 2 aviões destruíram as Torres Gêmeas. At about 8:45 Eastern Time, a plane crashed into the foremost of those towers that are the World Trade Center. Naquele momento, ia ao chão o maior ícone da supremacia econômica dos Estados Unidos. A tragédia deixou quase 3 mil mortos, mais de 25 mil feridos e marcas que perduram até hoje na vida dos norte-americanos. Os ataques não se resumiram ao World Trade Center. O prédio do Pentágono, centro do poder militar dos Estados Unidos, também foi alvo dos ataques terroristas em Washington. E outro avião foi sequestrado e derrubado a 130 quilômetros ao sul de Pittsburgh, na Pensilvânia. Um dia que definiu novos rumos das relações internacionais. Os Estados Unidos reagiram. Começava ali o que ficou conhecido como a Guerra ao Terror. E é sobre a resposta do governo George W. Bush, do papel que os Estados Unidos assumiram a partir dali e as consequências da reação norte-americana que dedicamos esse episódio. Para isso, contamos com uma ajuda pra lá de especial, do professor Carlos Gustavo Poggio. Ele é pesquisador de relações internacionais com foco em política externa dos Estados Unidos e da América Latina. Professor, é sempre um prazer conversar com o senhor, sempre trazendo bastante conhecimento para as nossas conversas. Seja muito bem-vindo ao Item Mais. Obrigado, Carol. O prazer é meu conversar com vocês, com os ouvintes do programa. Para começarmos, professor, gostaria de analisar aquele dia, aquele 11 de setembro, quando acompanhamos os ataques nos Estados Unidos. A partir dali, o papel dos Estados Unidos no mundo mudou? A gente precisa entender aquele ataque dentro do contexto do, digamos assim, do sistema internacional em que os Estados Unidos se inseria. 2001, nós estávamos aí há 10 anos do final da Guerra Fria e os Estados Unidos eram a única superpotência, a única potência importante no sistema internacional, né? Não havia concorrentes para a posição que os Estados Unidos ocupava naquele momento no sistema internacional, estava no auge do seu poder. Então, portanto, talvez um momento raro na história das relações internacionais em que um país tem um predomínio tão grande sobre o resto do sistema internacional. É algo raro da gente ver na história do sistema internacional de Estados. Então eu considero que a resposta, portanto, que os Estados Unidos deu aos atentados de 11 de setembro, quando eles foram pegos, repito, no auge do seu poderio, foi uma resposta que traduz esse sentimento de superioridade. Uma resposta dentro de um contexto de um país que acha que é imbatível. Em certa medida, uma resposta que alguns classificariam como arrogante, ou uma determinada arrogância imperial. Achar que poderia agora, com todo esse excedente de poder que os Estados Unidos tinham, por exemplo, espalhar a democracia pelo mundo. Então a gente não consegue, Carol, entender, analisar a resposta específica que os Estados Unidos deu naquele momento sem entender esse contexto. E foi essa resposta, mais do que os ataques em si, foi essa resposta que acabou determinando o papel dos Estados Unidos e o rumo que o mundo pós-11 de setembro tomou, com as invasões do Afeganistão e do Iraque, né? É esse período que a gente está vendo agora finalizar 20 anos depois. Quando os ataques aconteceram, professor, na oportunidade, o secretário de Defesa disse que a resposta precisaria atingir alguma coisa. E fomos acompanhando as respostas dos Estados Unidos. Há quem aponte que essa reação foi uma sucessão de erros. O senhor concorda? Eu acho que há um certo consenso hoje que foram erros bastante graves dos Estados Unidos. O próprio Joe Biden, me parece, que assumiu isso ao dizer que os Estados Unidos não devem fazer aquilo que ele chamou e quer chamar de nation building, né? De você reconstruir países. Você chega lá, encontra uma sociedade que tem uma configuração distinta, tem um ditador ou tem algum outro tipo de modelo político, você derruba o líder e tenta reconstruir, tenta implementar um modelo de democracia ocidental nesses países. Isto, repito, só pensa dessa forma quem realmente se sente no auge do seu poder. Por isso que a gente não consegue entender sem compreender que papel que os
Estados Unidos tinham naquele momento. Com a transformação do sistema internacional nos últimos 20 anos, notadamente a ascensão da China, os Estados Unidos hoje, portanto, estão numa competição geopolítica com a China, é uma volta da disputa entre as grandes potências, né, quando se achava que isso era algo do passado, o contexto muda completamente e parece que fica mais claro para os Estados Unidos e para outros atores o erro dessa estratégia. Eu acho que a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, da forma que aconteceu e a partir dos discursos do próprio presidente americano, deixam muito claro que foi um erro essa estratégia norte-americana de tentar reconstruir países nos moldes das democracias ocidentais. É um custo muito alto, os Estados Unidos gastaram trilhões e trilhões de dólares nessas guerras e o retorno hoje vimos no caso do Afeganistão, é praticamente nulo. São erros, então, professor, que ainda assombram os Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma, né? São erros que tiveram custos do ponto de vista direto, material, custo em dinheiro para os Estados Unidos, que são erros que tiveram custos em termos de reputação, né? Ou seja, também no campo imaterial, no campo do intangível, né? Reputação, credibilidade, até a imagem de competência, dada a forma com que aconteceu essa saída. Então, teve aí, de fato, sim, um custo bastante significativo para os Estados Unidos. Para a gente olhar para o passado mais um pouco, professor, na oportunidade, o governo George W. Bush optou pelas grandes guerras, como o senhor citava, Afeganistão, Iraque, e não ataques localizados. Essa decisão foi por uma questão política? Essa decisão, além desse contexto que eu citei, da posição dos Estados Unidos, também a gente precisa olhar a configuração do governo norte-americano naquele momento que era muito específico, né? Nós tínhamos, de um lado, primeiro o próprio George Bush, que é alguém com crenças religiosas bastante profundas e, em certa medida, se viu num papel importante no sentido de um chamado, digamos assim, divino, de que ele deveria fazer essas ações que ele acabou fazendo. Então tem esse componente individual do George Bush, mas também tem um componente das pessoas que o cercavam, né? A gente não pode, Carol, compreender a resposta dos Estados Unidos aos atentados de 11 de setembro se a gente não mergulha naquele grupo que é conhecido como os neoconservadores, né, que acabaram cercando o Bush e tiveram proeminência dentro da sua administração após os atentados de 11 de setembro. Os neoconservadores são um grupo que surge dentro do seio do conservadorismo norte-americano nos anos 70, né, e que defendiam uma postura mais agressiva dos Estados Unidos no sistema internacional, né, que os Estados Unidos deveria utilizar o seu poderio militar para espalhar a democracia do mundo. Notadamente, esses neoconservadores, eles passam a defender isso mais fortemente, eles já defendiam isso na época contra a União Soviética e passaram a defender que com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos deviam aproveitar o seu excedente de poder para justamente sair exportando a democracia. Eles estavam em busca, na verdade, de um inimigo para poder fazer valer essa política, que é uma política custosa. Você só faz isso se você consegue um inimigo. Os Estados Unidos ficaram algum tempo buscando este inimigo entre o fim da Guerra Fria e 2001. Quando o inimigo chegou em aviões comerciais atingindo duas torres em Nova York. E finalmente aí havia, portanto, uma missão para os Estados Unidos nesse sentido, né? Algo que justificasse esta postura mais agressiva, militarística dos Estados Unidos, que foi condensada aí na chamada Guerra ao Terror. Então é produto tanto de questões do sistema internacional, a posição dos Estados Unidos, quanto de questões conjunturais específicas da formatação do governo americano daquele momento. Traga uma outra declaração, professor, que vai na linha do que estamos conversando nesse momento, do assessor de política externa do senador Bernie Sanders. Ele diz que os Estados Unidos foram ao exterior em busca de monstros e acabaram criando novos. Quais são esses novos monstros que os Estados Unidos criaram? Toda vez que você toma esse tipo de ação, né, de invadir países, derrubar governos, você gera uma reação. Uma reação comum, e as pessoas que se debruçam sobre o tema do terrorismo, uma das razões para o aumento do terrorismo é justamente quando uma potência estrangeira ocupa um país, né? Isto tende a gerar, a incentivar atos de terrorismo, que afinal de contas é uma estratégia alternativa para atores mais fracos. Atores militarmente mais fracos, mais frágeis, podem se valer de estratégias terroristas para tentar, de alguma forma, se contrapor às grandes potências. Então, por um lado, a gente viu o surgimento e o fortalecimento de alguns grupos terroristas como resposta à ocupação americana, o Estado Islâmico,
talvez seja o exemplo mais evidente. Agora também está presente no próprio Afeganistão. E, por outro lado, tem um problema de deterioração na imagem dos Estados Unidos. Se a gente lembrar, a invasão ao Iraque, por exemplo, foi uma invasão que foi feita sem qualquer respaldo no direito internacional. Os Estados Unidos invadem ao Iraque, mesmo não tendo o apoio da ONU, por exemplo. Isso é algo muito importante, porque, afinal de contas, os Estados Unidos, por muito tempo, sustentaram, a ONU, a Organização das Nações Unidas, afinal de contas, uma ideia norte-americana, algo que surge de forma embrionária com o fim da Primeira Guerra Mundial, mas que, de fato, se estabelece com o fim da Segunda Guerra Mundial através da liderança americana. Os Estados Unidos ignoraram a ONU e muitos desses neoconservadores que a gente acabou de mencionar defendiam que, afinal de contas, os Estados Unidos não devia se submeter à vontade de organizações internacionais ou de outros países. Afinal de contas, eles eram tão poderosos que poderiam ignorar essas organizações. Então, acho que esses desdobramentos, essa criação de novos problemas ou de novos inimigos, é uma derivação também que a gente tem que examinar ao ver os impactos do pós-11 de setembro. Em que medida essas reações, a resposta dada pelo governo, na época um governo republicano, contribuiu para o crescimento, a ascensão ao poder do Partido Democrata? Veja que o Bush, ele é eleito em 2001, ele assume em 2001, eleições bastante confusas, que foram as eleições de 2000, foram antes dessa eleição agora do Trump, quando o Trump vence a Hillary Clinton tendo menos votos do que a Hillary Clinton, o Bush, vamos lembrar, também venceu as eleições tendo menos votos do que o Al Gore. E no caso foi muito mais apertada a eleição do Bush do que as duas eleições que o Trump participou. E em 2004 o Bush consegue uma reeleição muito mais tranquila do que foi a sua eleição original. Em 2004 já estava se desenrolando guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, inclusive os custos dessas guerras já estavam começando a ficar bastante evidentes. E em certa medida o Partido Democrata acabou não tendo muito espaço para ganhar com isso, porque grandes figuras do Partido Democrata, como por exemplo a Hillary Clinton, o Joe Biden, eles apoiaram a guerra ao Iraque, eles apoiaram a guerra ao Afeganistão. Então isso gera um problema que os democratas não puderam aproveitar-se deste problema de uma forma que seria politicamente mais vantajosa para eles. Eles não tinham uma posição onde eles podiam aproveitar isso. Quem pôde aproveitar, talvez, foram indivíduos que desde aquele momento, ou que pelo menos se colocaram de forma muito claramente contrária às guerras americanas, ou com uma certa hipocrisia, como é o caso do Trump. O Trump, o discurso dele foi um discurso muito contra a guerra do Iraque, e outros que se mantiveram sempre contrários a essas guerras, como é o caso, talvez até do próprio Bernie Sanders. Então, dificulta, não dá para a gente estabelecer uma ligação direta entre os democratas ganharem ou perder as eleições por conta da questão da guerra ao terror. Eu acho que temos as outras razões mais profundas aí que ajudam a explicar isso. Ponto atual, professor. Familiares das vítimas dos atentados de 11 de setembro querem a análise de documentos do FBI sobre o possível envolvimento da Arábia Saudita nesses ataques. Essa era uma promessa de campanha de Joe Biden. O quanto que isso pode influenciar até no futuro político dele e nas pressões do eleitorado interno dos americanos? Essa é uma das questões mais delicadas para os Estados Unidos, a sua aliança com a Arábia Saudita. Vamos lembrar, nós estamos falando aqui dos atentados de 11 de setembro, Al-Qaeda, Afeganistão, etc. Mas a nacionalidade da maior parte dos terroristas que atacaram o World Trade Center no 11 de setembro era a Arábia Saudita. Eles eram, em sua grande maioria, sauditas. O que mostra como a Arábia Saudita é um criadouro de ideologias radicais. E, de fato, tem isso mesmo. Isso é um problema grave na Arábia Saudita, que, no entanto, é um aliado norte-americano. Essa é, portanto, uma questão bastante delicada que os Estados Unidos têm que navegar. E acho que, em algum momento, isso vai ter que ser enfrentado. Os 20 anos dos atentados de 11 de setembro são lembrados dias depois que as tropas dos Estados Unidos deixaram o Afeganistão. Foi o fim da guerra mais longa assumida pelo país, que teve um alto custo financeiro, humano e que terminou com a volta do Talibã ao poder. O quanto a saída das tropas americanas do Afeganistão, a retomada do Talibã ao poder, as pressões que estamos acompanhando em torno de Joe Biden vão influenciar o futuro político dele nos Estados Unidos nos próximos anos, professor? É difícil a gente olhar o impacto de mais longo prazo, mas certamente houve um impacto de curto prazo bastante claro.
a imagem do Joe Biden a partir desta saída, por conta da execução, né? E aqui a gente tem que diferenciar a decisão política de sair do Afeganistão, coisa que já estava tomada há um tempo atrás, e a execução desta saída. A execução parece que foi bastante desastrosa. As imagens que acabaram sendo geradas por essa saída atrapalhada norte-americana do Afeganistão não são nada favoráveis aos Estados Unidos. Isso cobrou um preço da popularidade do Biden, né? O Biden teve uma queda bastante expressiva da sua popularidade. Alguma série de pesquisas que estão saindo agora recentemente começam a mostrar que aqueles que desaprovam o governo deles já ultrapassam aqueles que aprovam, coisa que é uma novidade nesse período do governo Biden até então, que cobrou um preço em termos da imagem de competência que o Biden vendia. Então, certamente, tem um custo político interno muito grande. Agora, a grande questão é o seguinte: quanto tempo este custo vai permanecer? A grande aposta do Biden, como eu tenho dito, é que ele tem apostado que o ano seguinte vai ser melhor que o dia seguinte. O dia seguinte foi muito ruim para ele, a retirada do Afeganistão. O que ele espera é que daqui a um ano as pessoas já tenham mais ou menos esquecido esse tema, que não seja um tema central, que outros temas apareçam. Ele está apostando na ideia de que política externa não costuma ser um tema que determina o debate político nos Estados Unidos, com algumas exceções. Iraque, por exemplo, é uma delas. Vamos descobrir se Afeganistão também vai ser uma exceção, porque era uma guerra que já estava relativamente esquecida pelo público americano, e ele está apostando que daqui a alguns meses isso aí vai estar basicamente esquecido. Não tem como a gente dizer se vai ou se não vai. Vamos ter que observar, mas o custo momentâneo para ele foi bastante alto. Professor, é sempre complicado a gente projetar futuro, fazer esse trabalho aqui de futurologia, mas eu queria apenas uma análise sua, uma avaliação para a gente encerrar essa conversa com relação a uma possível volta, um crescimento até, do discurso da guerra ao terror. O senhor vislumbra no horizonte a volta desse discurso no mundo? Não, eu acho que justamente nós estamos agora passando por uma nova etapa nas relações internacionais, que é a era que encerra a era do pós-11 de setembro, com a conclusão da retirada americana do Afeganistão, com o discurso do Joe Biden, e nós estamos entrando agora numa nova era em que esse tema do terrorismo, não é que ele deixa de ser relevante, mas ele perde importância para temas mais clássicos da política internacional, como a disputa entre grandes potências. Para além disso, os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, nós já temos dados suficientes para entender a natureza do terrorismo que ameaça os Estados Unidos nos últimos 20 anos. E o terrorismo que ameaça os Estados Unidos nos últimos 20 anos não é o terrorismo vindo do Afeganistão, não é o terrorismo de inspiração islâmica, religiosa, é o terrorismo doméstico. A maior parte dos atentados terroristas dos Estados Unidos nos últimos 20 anos foram perpetrados por americanos, notadamente, em sua grande maioria, que defendem ideologias extremistas de extrema-direita, de supremacismo branco e esse tipo de coisa. Há também terroristas na extrema-esquerda e, talvez em terceiro lugar, o terrorismo de inspiração jihadista. Então, não é mais a principal ameaça aos Estados Unidos. A ameaça agora aos Estados Unidos é a ameaça doméstica. Então, portanto, o discurso de guerra ao terror hoje fica um discurso completamente deslocado. Professor Carlos Gustavo Pódio, sempre um prazer lhe ouvir, sempre um prazer ter essa aula com o senhor. Até uma próxima oportunidade, professor. Sempre um prazer conversar com vocês e um abraço a todos. E é assim, relembrando esse fato trágico da história, que a gente encerra o Item Mais de hoje. Eu saio de férias. A partir de amanhã, você ficará com outra companhia, mas sempre com episódios atuais do Item Mais. A gente se vê no finalzinho de setembro. Até a volta. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Ilhéu. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.